Você muito provavelmente já ouviu essa música aqui, ó. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the sign of your light. Com certeza você já ouviu essa música viralizou no mundo inteiro. E muita gente falou, nossa, que bonito, música secular, falando de Deus, falando de igreja, enganam muitos cristãos. Inclusive no Brasil, que as pessoas não conhecem muitas vezes o inglês e não se dão nenhum trabalho de pesquisar, cantam a música, ouvem no carro e ainda se sentem felizes porque ouviu a palavra church ou amém no meio da letra, né? Mas hoje eu trago para vocês um pouquinho do que essa música bizarra e satânica tá realmente falando, tá? Então vamos traduzir aqui antes de qualquer coisa. Então a gente tá aqui, ó, né? Primeira coisa que ele fala: meu amor não tem humor. Ela é a risada num funeral, sabe que todos desaprovam. Eu deveria tê-la venerado mais cedo. Se os céus falassem, ela seria a última palavra. Cada domingo fica cada vez mais lugumbre, um veneno fresco a cada semana. Nós nascemos doentes, você ouviu quando eles falaram. Minha igreja não oferece a absolvição. Ela me diz, venere-me no quarto. O único paraíso para onde serei enviado é quando estou a sós com você. Nasci doente, mas adoro isso. Me ordene a ficar bem. Amém, amém, amém. Leve-me na igreja, venerarei como um cão no santuário de suas mentiras. Te contarei meus pecados para que você possa afiar sua faca. Ofereça-me essa morte sem morte. Por Deus, deixe-me dar a minha vida. Ele repete, ele fala, se sou um pagão dos bons momentos, meu amor é a luz do sol. Para manter a Deus ao meu lado, ela exige um sacrifício. Para drenar todo o mar, pegue algo brilhante, algo carnudo para o prato principal. Esse é um belo cavalo alto. O que você tem nos seus estábulos? É uma pergunta, né? Nós temos muitos fiéis esfomeados, isso parece saboroso, isso parece bastante, isso é um trabalho faminto. Ele fica repetindo a parte de me leva na igreja, eu vou venerar como um cão, te contar meus pecados, para que você possa afiar sua faca e me oferecer uma morte sem morte. E sim, depois ele fala assim, sem mestre ou reis. Após o ritual começar, não há inocência mais doce do que o nosso suave pecado, na loucura e sujeira daquela triste cena mundana. Só então serei humano, só então estarei limpo. Amém, amém, amém. Gente, basicamente, isso aqui é uma música totalmente satânica. Ela tá falando muitas coisas aqui que são blasfêmias, muitas vezes veladas, outras vezes não. É muita inocência e até ignorância o cristão falar pra mim que essa música aqui honra a Deus, louva a Deus e ainda querer ter esse cara em estima porque ele fala de Deus ou fala amém na música dele. Por favor, já passou o tempo da gente ser bobo. O mal já está escancarado num nível muito grande para você se deixar enganar por bobeira como essa, né? Então aqui, ó, a gente pode dar uma olhada no trailer, para quem acha que a música é cristã, vai assistir o trailer, né? No trailer você vê um cara aqui amarrando alguma coisa, enterrando no cadeado, né? Depois de certo ponto ele tá com um amigo dele, que não é tão amigo assim. Depois tem umas cenas ali que eu prefiro nem ver. E vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Basicamente é ele e o amigo dele junto o tempo todo. O próprio cantor falou que essa música tem a ver com a liberdade sexual, né? E como as instituições religiosas colocam um limite nisso, tá? Então essa é uma música sobre a liberdade sexual e como as instituições religiosas, né? A fé, porque instituições religiosas estão seguindo provavelmente a Bíblia, né? Então ele fala da instituição porque é muito fácil criticar a instituição, né? As igrejas. Mas espera aí, as igrejas não foram lá e inventaram as coisas têm uma base, essa base é a Bíblia. Mentira, ele não está criticando a instituição, ele está criticando a Deus. E isso fica evidente mesmo. Ele fala isso aqui, ó. A minha igreja não oferece absolvição. Porque a igreja dele aí é o pecado. A igreja dele é a vida mundana que ele vive. Então não tem salvação para ele. Ele sabe disso. Ela me diz, a igreja dele diz, me venere no quarto. Então assim, é liberdade sexual. Faz o culto que ele tem é o culto da promiscuidade.
O único paraíso que eu serei enviado é quando estamos a sós. Então, de novo, ele está criando, ele está mostrando que o Deus dele, a deusa dele, na verdade, é a imoralidade. Vamos dizer que a deusa que ele fala aqui o tempo todo é a imoralidade. Então, eu nasci doente, mas adoro isso, me ordene a ficar bem. Aqui ele tá sendo irônico, porque você sabe que dizem que as pessoas nascem com algumas condutas. Eu acho que as pessoas, as crianças, elas são como um CD, na época do CD, né? Como eu sou velho. Vamos falar de um pendrive vazio, tá? Então, vamos dizer que um pendrive é vazio, eu te dou um pendrive. O que tem nesse pendrive? Finge que isso aqui é um pendrive. Você colocou o pendrive aí, tem o quê? Nada. O pendrive ele vai se tornar cheio conforme você usa o seu computador e passa coisas para esse pendrive, e esse pendrive no final vai ter uma playlist de música, ou vai ter um monte de estudos, ou vai ter versos da Bíblia. O pendrive é preenchido com aquilo que você coloca no seu pendrive. Então, na minha visão, ninguém nasce nada. Eu sou contra essa visão de que alguém nasce com uma tendência específica. Na minha opinião, as crianças, eu tenho uma filha e a minha filha, eu consigo ver muito isso nela. Tudo que minha filha demonstra gostar são coisas que ela vê em algum desenho ou dentro de casa, tá? Então, por exemplo, algum dia eu começo a brincar de lutinha com a minha filha, depois eu começo a ver ela brincando de lutinha com as bonecas dela. Minha filha nasceu agressiva? Não, eu fiz a bobeira de brincar de lutinha com ela um dia, agora ela quer bater nas bonecas dela, ela aprendeu comigo. Muitas vezes ela liga a televisão, vamos supor que ela vê alguma coisa ali. Esse dia ela abriu brevemente, a gente não fica assistindo canais em casa, a gente vê coisas geralmente no YouTube, passou aquela propaganda de 5 minutos e tinha uma menina lá mostrando a língua. Agora minha filha pegou mania de mostrar a língua, ela olha pra nossa cara e mostra a língua. Então, eu ensinei isso? Não, mas alguém ensinou. Foi a televisão, foi o YouTube. Então, assim, eu vejo a minha filha repetindo tendências e gostos que eu poderia muito bem falar, nossa, ela nasceu assim, nossa, ela é assim, nossa, olha, ela desenvolveu isso, mas não, eu não sou bobo, eu sei que o que minha filha faz é a reprodução do que ela vê dentro de casa, é a reprodução do que ela vê na televisão, tá? Então eu consigo ter uma concepção clara de que uma criança, ela é aquilo que você programa ela para ser. Se isso não fosse verdade, e se as pessoas nascessem da forma que nasce, então tenta entender o que eu tô falando, tá? Tem um pouco de segredo aqui que eu não posso falar. Mas, se uma criança nasce de um jeito, por que eu vou panfletar na mídia, nos desenhos, uma conduta? Eu não preciso panfletar essa conduta para convencer a criança ou mudar a criança. Então, aí existe um segredo, existe uma contradição, onde a gente vê a operação do maligno dentro disso. Então, pra mim, não tem o menor sentido. É uma evidência de que isso é loucura. Tem muito cristão que já caiu na mentira de Satanás. Isso é conto diabólico, tá? Pra você aceitar, pra você não combater. Pra você deixar o diabo fazer o que ele quiser, porque não é o Satanás, não é o diabo, não é a má influência, não é o mau instinto, não é a criação, não é a vivência. Nasceu. Não nasceu. Ninguém nasce. Você se torna. Você é o que você grava no seu HD com o passar do tempo. Então aí ele dá um amém, 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 que pra mim já é um ato de blasfêmia muito grande, porque é um louvor ao pecado, é um louvor à luxúria, é um louvor à imoralidade. A música não está louvando a Deus, ela está se referindo à liberdade sexual, e ele usa o amém, amém, amém para zombar, para banalizar e até para blasfemar em um certo tom contra Deus. Quando ele fala, me leve na igreja, eu venerarei como um cão, muito bobão, fala, nossa, ele vai se ajoelhar, se rastejar, isso que é venerar como um cão. O que a Bíblia fala do cão? Né? O cão que come o próprio vômito, pra gente não ser como um cão. Né? Muitas vezes o cão é tido como algo ruim, entendeu? Ou alguém que peca, a Bíblia tem o cão muito como, quando a Bíblia fala aquela parte do cão que come o próprio vômito, a gente não ser como cão, é porque o vômito é o pecado. Então o cão, ele vomita, ele joga o pecado pra fora, depois ele vai lá e continua pecando. Então a gente não pode ser como o cão, que come o próprio vômito. E aí a gente tem aí, venerarei como um cão. Então ele não tá honrando a Deus aí, ele tá dizendo, primeiro que ele não fala nem de Deus, ele já deixou claro que a igreja dele é a igreja do quarto, é a igreja da imoralidade. E agora ele fala que ele venerará como um cão. O que mesmo que você entenda que é pra Deus, então ele tá de novo falando que ele vai tratar as coisas de Deus com um escárnio. Ele vai tratar as coisas de Deus com desdém, entendeu? E aí ele fala no santuário de suas mentiras. Agora ele tá falando de Deus. Agora, no começo, a deusa
E o contexto é pro pecado. Agora, nesse momento, ele para de falar com o pecado e ele se dirige a Deus. Ele fala que vai no santuário vai venerar como um cão no santuário das suas mentiras, chamando de Deus de mentiroso. Ele fala que vai contar os pecados, vai confessar os pecados para Deus, só para que ele possa afiar sua faca. Porque para eles, Deus é algo horrível. Deus, para eles, é o Deus que castiga, que pune o pecado. Então Deus é um mal, porque para quem quer viver uma vida de pecado e não quer sofrer as consequências disso, Deus é o juiz, então para eles o juiz é o ruim, né? Mesma coisa você pegar um presidiário e falar, e aí, presidiário, cometeu seus crimes, né? Você tá na prisão, tô na prisão. E aí, o que você acha do juiz e do policial que te colocou? O cara vai xingar de tudo quanto é nome. Por quê? Porque foi as pessoas que julgaram os atos dele. Então, pro vilão, pro bandido, quem faz a justiça sempre vai ser ruim, né? Então, Deus, como é a justiça, pra eles, é o cara que... eu vou contar meus pecados pra ele me condenar. Entendeu? Por quê? Porque você não quer se arrepender do seu pecado, né? Por isso você tem tanto medo de contar seus pecados pra Deus. Aí ele fala mais uma vez que me ofereça essa morte sem morte. Me ofereça essa morte sem morte. Ele chama de morte o não morte. O que é o não morte? O não morte basicamente, para mim, eu entendo como a vida eterna, né? Mas ele fala que a vida eterna é uma morte. Então ele tá de novo aqui zombando. Me oferece essa morte aí, sem morte. Que Deus promete que você não vai morrer, você vai morrer para viver. Então, essa morte, quando ele fala que me ofereça essa morte, ele não fala me ofereça a vida, pra mim não conhecer a morte. Ele fala me ofereça a morte, sem morte, zombando, dizendo que não existe vida eterna, que a morte é a morte, pronto. Por Deus, deixe-me dar a minha vida, né? Ele zomba mais uma vez. Repete o refrão, depois ele fala, ele admite que ele é um pagão, então aqui mais uma vez já quebra o argumento de quem acredita que essa música é uma música cristã. Eu sou o pagão dos bons momentos, meu amor é a luz do sol, talvez uma referência ao Deus Sol, ou dizendo também que ele pode pecar a luz do sol, para todo mundo ver que para ele tanto faz, para manter a deusa ao meu lado. A deusa que ele quer manter do lado dele é a promiscuidade, é o pecado, mas é muito legal porque não é ao mesmo tempo, não é uma deusa, né? Essa deusa é entendida como uma metáfora, não é literal, mas a gente pode entender também que é literal, porque existe, eu tô lendo um livro, eu vou trazer muito conteúdo sobre esse livro para vocês depois, mas existe um livro que fala sobre os deuses antigos, os anjos caídos, os demônios que estão dominando o mundo hoje. E entre essas entidades existe uma deusa mulher. É uma deusa mulher, que ela é a deusa das cores, e ela é uma deusa que quer promiscuidade. O culto a ela era um culto de liberdade sexual, e esse povo sabe disso. Eles servem mesmo uma entidade de uma mulher, que é a mulher da prostituição. Então, quando ele usa a deusa para fazer uma metáfora, ao mesmo tempo não é metáfora, é literal, e também é metafórico. Olha que doideira. Kaique, você é louco, como você entende uma coisa literal e metafórica? Fica até o final, você vai entender. Eu vou mostrar por que eu tenho essa interpretação dupla. Tem gente que não entende a minha interpretação dupla das coisas. Mas existem 4 níveis de interpretação que você aprende com os judeus e com os cabalistas. Existem 4 níveis de interpretação da própria Bíblia, da Torá. Então, os caras estudam a Cabala. Existem vários tipos de Cabala, Cabala negra, Cabala cristã, Cabala judaica. Então, existem várias, e esses caras estudam, porque a Cabala, ela fala de muitos segredos do universo, e esses caras estudam a Cabala. Salomão estudava a Cabala. Então, você vê que o próprio culto do esotérico é um culto cabalista, de certa forma. E essa Cabala que eles usam é uma Cabala muito pesada, mas eles têm conhecimento de Cabala. Então, você tem que entender que essa elite trabalha com 4 níveis de interpretação. E é muita ignorância nossa interpretar literalmente e achar que entendeu, ou interpretar tudo metaforicamente e achar que entendeu, porque existem 4 níveis, eu vou explicar para vocês no final. Então ele fala que a deusa exige um sacrifício, né? Depois ele fala deusa mulher, ele tá falando do pecado. Em dados momentos parece que ele tá falando com Deus, em outros momentos ele fala de deusa. Em dados momentos ele tá falando de venerar, em outros momentos ele tá criticando. Então você fala, ele tá criticando ou tá venerando? Os dois, ele critica Deus e venera o diabo. Aí ele fala coisas impossíveis, né? Drenar todo o mar
Enfim, ele mostra que não tem como fazer essas coisas aqui, que ele tá dizendo que não dá pra vencer a carne, entendeu? E que tem apetite, tem fome, que é algo carnudo, que é um prato principal, é o desejo da carne. Ele fala que os fiéis estão esfomeados, então ele tá zoando com o crente e falando que isso parece, tá te provocando, isso parece saboroso, parece bastante. Esse é um trabalho faminto, ele tá cutucando o crente, porque para eles o crente é um falso. Até tem uma declaração dele que um dos motivos dessa música é porque na cabeça dele, e não só dele, do Sam Smith também, que fez aquele show lá do Grammy, lá que foi bizarro, que se vestiu de diabo e dançou lá e tal. Esses caras, eles têm a mesma opinião, nas duas músicas, tanto a do Sam Smith quanto nessa, você vê a mesma opinião de que o crente, na verdade, é um falso. O crente, ele é um pecador que quando ele tá escondidinho, ele faz tudo de ruim. É tudo uma falsa moral. Isso é o que eles acham. Eles não sabem como que pessoas se dedicam e se sacrificam por Deus. Muito. Nós não somos perfeitos. O crente não é perfeito. O crente tem sim erros, falhas, fraquezas, até pecados. Mas a nossa diferença é que a gente não se vende para isso, a gente luta contra isso, a gente quer ser melhor, a gente quer ser melhor para Deus, a gente ama a Deus e quer a salvação, e a gente entende o que é certo e o que é errado. Agora vocês deitam com o pecado, rola na lama, é sujo e se suja mais. E depois quer usar as nossas fraquezas contra nós. Você é crente, mas você ainda quer apontar o dedo pro cristão. Mas o cristão pode errar, mas está buscando acertar. Diferente de vocês que amam o diabo, amam o pecado e querem rolar na lama com todo prazer. Igual você diz aqui que está faminto, esfomeado pelo pecado e pelo inferno, que é o que aguarda. Depois ele zoa de novo esse refrão diabólico, falando que vai venerar Deus como um cão, que Deus é mentiroso, que ele vai contar os pecados para Deus só para que Deus enfie a faca nele. Blasfêmia pura, tá? No final ele fala sem mestres ou reis, né? Sem Deus, sem ninguém para coordenar a liberdade do homem após o ritual começar. Que ritual? Que ritual? Será que de novo é metafórico? Será que ele tá falando de novo, eu acredito que é duplo e interpretativo essa parte, porque a gente tem o ritual começar, talvez uma iniciação a algo, talvez entrar no grupo que a gente sabe que ele pertence, ou será que ele tá falando do ritual de forma metafórica do pecado? Porque agora ele não tem mestre, agora ele não tem rei. Ele fala que não há inocência mais doce do que o nosso suave pecado. Ele está dizendo que não tem nada mais inocente, mais doce do que continuar pecando. Olha que absurdo, gente. Isso é fora da realidade. Ele fala, na loucura e sujeira daquela triste cena mundana, só então serei humano. Então tem que pecar para ser humano. Se você não pecar, você não é humano. Aí então eu estarei limpo. Limpo de quê? Limpo de Deus, limpo dos mestres, limpo dos reis, e não limpo de arrependimento de pecado. Então, por favor, cristão, não se deixe enganar por esse monte de amém, diabólico. Ele ainda fala 3 vezes, ainda quer pra blasfemar mesmo. É o fim da picada, cara. Pra mim é horrível. Eu particularmente fico muito ofendido. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu falei sobre 4 níveis de conhecimento. Então, você vai ver que aqui é um estudo sobre a Kabbalah e tem 4 níveis. Eu marquei os níveis aqui pra vocês, ó. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Então aqui, existe o Pshat, que é o simples significado ou significado literal, que é ensinado para criança e para adulto que não tem familiarização com o tema. Então, quando eles falam as coisas, é de certa forma literal. Mas por trás do literal, mesmo um texto literal, tem esse remez, eu não sei a pronúncia certa, porque é em hebraico. Então, o que é remez? É dicas, é um significado alegórico, uma metáfora, um ensinamento profundo, não apenas uma expressão literal. Então, só vai entender quem tem um melhor nível cultural e conhecimento, talvez até espiritual, que é o que eu fiz aqui agora. Eu usei o espiritual e eu usei o meu conhecimento cultural, histórico, para traduzir a letra do cara. Então eu traduzi para vocês usando o significado literal do que ele fala, igual quando eu falei sobre a deusa, mas ao mesmo tempo eu também trouxe o alegórico, o metafórico para dentro da minha interpretação, porque eu sei que eles usam isso aqui. E aí vem o Drash, né, que é descobrir o significado mais oculto por trás. Isso aqui já é algo muito, muito profundo. Eu não tenho eu tenho um pouco de informação sobre isso, sobre letras e números, geometria sagrada, numerologia sagrada, mas aqui para eles é um nível muito alto, até a letra, as palavras têm formatos, símbolos geométricos, numerologias a ser contadas, palavras, formas, que vão ter significados também.
tá? Esses caras usam esse tipo de conteúdo porque, ah, mas eles são judeus, Kaique? Não. Eles seguem a Torá, Kaique? Não. Mas eles sabem que a Kabbalah é um livro que traz muita informação espiritual e eles desenvolvem, estudam e usam. Por isso que existe a Kabbalah negra, tá? Então Sod, que é o segredo, que é um significado místico, metafísico de uma passagem. Então você vê que tem 4 níveis de interpretação. Tudo tem. A Bíblia tem, segundo os judeus da tradição oral, como também o mundo tem, as coisas mundanas também tem. Esses caras estudam isso, eles usam isso, e é por isso que muita gente tem tanta dificuldade de entender o que esses caras estão querendo dizer. Então tá aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fica ligado que eu tô fazendo outro vídeo agora pra vocês sobre mais um assunto muito polêmico aí que eu vi num Cartoon Network, num desenho, postei no Instagram, muita gente chamou de fake e agora eu quero mostrar que é real. Fica ligado que o próximo vídeo vai ser muito especial e muito interessante. Valeu, galera, até a próxima.